A paz, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para cada um de vocês. Quem eu sou? Talvez você já tenha sido uma pessoa que se perguntou isso ao longo da sua vida, se pergunta até hoje. E isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre, né? Para poder ver nosso caminho, ver se a gente está fazendo as coisas corretas. Então, a minha pergunta para você hoje é: quem é você? Quem te dá a sua identidade? É Jesus? São as pessoas? São o mundo? As circunstâncias que você passa? A Bíblia nos dá uma resposta bem clara com relação a isso. Você não é o seu pecado, muito menos as suas culpas. A Bíblia te chama de filho de Deus, rei e sacerdote do Altíssimo. Ela fala que foi Deus que te criou, a sua imagem e semelhança, desde lá no início. Talvez você seja uma pessoa que não se sinta assim agora, por uma circunstância que está passando, por alguma dificuldade, escassez, alguma aflição, alguma tentação muito pesada. Mas eu quero que você lembre que Deus é especialista em transformar aquilo que é mal em coisas boas. Deus é especialista em fazer isso. E até as coisas, talvez, se você se converteu depois de um pouco mais velho, talvez você não tenha sido uma pessoa que nasceu na igreja, até mesmo as coisas que você passou lá atrás vão ser usadas por Deus para sua edificação, porque a palavra fala a respeito disso. Na verdade, eu tinha até separado um versículo para ler com os irmãos, que é Efésios 1:4, que diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Deus já tinha nos escolhido, tinha escolhido a mim, tinha escolhido a você, antes da fundação do mundo. Ou seja, isso não foi por nada do que nós fizemos, porque nós nem existimos. Nós só existimos na mente, no pensamento de Deus. E ainda assim, Ele já tinha nos escolhido para podermos ser seus filhos e para podermos herdar, junto com Jesus, as recompensas da graça e da salvação. Nenhum de nós consegue caminhar para o céu e nem fazer nada por conta própria. É Deus que age nas nossas vidas. Então, aquilo que você é, a sua identidade, ela não está firmada nas coisas que você faz ou nas coisas que você alcança, suas conquistas de vida. Ela está firmada em se você crê em Cristo ou não. E esse versículo é muito interessante porque ele explica pra gente que antes de tudo, antes da própria existência do mundo, Deus já tinha pensado em nós. Ele já tinha pensado em nós, nos planejado e também nos amado. E isso é porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, de maneira que o valor e tudo aquilo que confere identidade a um homem não está preso àquilo que ele faz, às suas características físicas ou às suas conquistas. Está literalmente preso, né? O valor de Deus, ele está condicionado à fé dos seus filhos. Tem muita gente lá fora que, por ter grandes conquistas, por fazer grandes coisas, acredita ser uma grande pessoa. Só que aqueles que Deus chama de grandes foram aqueles que creram na sua palavra. João Batista fala isso para os fariseus quando acontece aquele episódio do batismo no Rio Jordão, né? Onde ele fala que até os ladrões e as prostitutas estavam se chegando ao reino dos céus antes dos fariseus e dos mestres da lei. E é isso que ele fala conosco hoje. Porque você vê muita gente lá fora achando que o que vai salvar ela são as suas obras. Só que nunca foi pelas obras, e sim pela fé. Então quem é você? Quem eu sou? Nós somos filhos de Deus. Talvez por causa das suas aflições e das coisas que você já passou, está passando na sua vida, você não se veja nessa situação. Talvez você pense assim: poxa, mas eu sou uma pessoa cheia de pecado, eu sou uma pessoa cheia de problemas, muitas coisas não resolvidas na minha vida. Mas Deus nunca chamou pessoas que já estavam resolvidas. Uma mera passada na Bíblia já te faz ver que todos os heróis da fé, todas as pessoas que a gente considera importantes e relevantes até hoje, que nos ensinam muitas coisas, elas foram pessoas que eram cheias de problemas quando Deus chamou cada uma delas. Mas a promessa de Deus nunca foi de que a gente não teria problemas. A promessa de Deus é de que nós experimentaríamos esses problemas, essas aflições, essas dificuldades na nossa vida, mas que nós venceríamos todas elas enquanto nós estivéssemos nele, enquanto nós crescemos no Senhor. E é isso que eu te convido a fazer nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Crie no Senhor. Ore a Ele, renda sua vida a Ele, renda sua situação, sua dificuldade a Ele. Volte a sonhar. Eu vejo muitos cristãos
E até mesmo no meu estado, no Rio de Janeiro, com medo das coisas que têm acontecido, com medo da violência, com medo das aflições e dificuldades que a gente sofre. Nós somos um povo que sofre muito com a violência. Porém, nós nunca devemos, como cristãos, abandonar a esperança e a fé em Deus, porque a nossa esperança e a nossa fé não está em nada do que alguém possa fazer por nós. Nem mesmo a polícia, nem mesmo o exército, nem força militar nenhuma. Porque a paz, que excede todo entendimento, ela vem de Deus. E é Deus que protege cada um dos seus filhos. Eu quero fazer uma oração com os irmãos aqui também, um apelo àqueles que ouviram essa palavra, mas estão desviados, aqueles que talvez não conhecem o Senhor. Eu não sei até quão longe essa mensagem vai ir, mas eu quero orar com os irmãos a respeito disso. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, eu agradeço a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu oro a Ti, ó Pai, por essa pessoa do outro lado dessa tela, que está talvez desviada, que talvez nunca tenha sequer pisado numa igreja na vida, mas que nesse momento, ó Pai, está ouvindo essa palavra, assim, Pai, e sente esse incômodo do Espírito Santo, para que venha, assim, ó Pai, se chegar a Ti. E, ó Pai, eu oro, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor perdoe os pecados dessa pessoa, redima, assim, ó Pai, gera no coração dela arrependimento, e que venha viver uma vida nova em Jesus. E se essa pessoa anteriormente estava desviada do caminho do Senhor, mesmo conhecendo a palavra, mas que por alguma coisa da vida se desviou, por alguma aflição, por alguma tentação que caiu e de repente se viu com vergonha de não querer voltar mais para a igreja, que nesse momento o Senhor venha trazer a vida dessa pessoa, a sua real identidade de volta, porque nós não somos os nossos pecados, em nome de Jesus. E eu oro a Ti, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor redima essa pessoa e transforme sua identidade, de dentro para fora. Que nenhum de nós venha ser condicionado, Senhor Pai, a nossa identidade por aquilo que nós vestimos, nem, ó Pai, por nenhuma posse material, mas por aquilo que o Senhor já fez na cruz e pelo fato de o Senhor já ter criado cada um de nós antes da fundação do mundo. Amém? Eu agradeço a vocês por terem visto esse vídeo e peço que compartilhem por aí. Deus abençoe. Obrigado. Tchau.